Pessoal, estou bem grato por esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento na Zona Norte muito especial. Esse ano de 2020, sem pandemia no começo, com pandemia, e agora com essa época que nós já estamos em outubro. Inacreditável que já estamos em outubro. Mais um pouquinho, mudamos de ano, e as coisas estão indo muito rápido. Mas sobre o nosso setor, eu vejo um setor que está se fortalecendo, está ganhando corpo, estamos a cada dia ficando mais unidos e confiando mais uns nos outros, e isso é muito bom, estamos nos conhecendo melhor, com isso o nível de confiança vai aumentando e as coisas vão acontecendo, e é tão especial a gente poder ver as igrejas em casa, cada uma das igrejas em casa da Zona Norte está se fortalecendo, cada grupo tomando impulso e assumindo a responsabilidade e o compromisso de olhar tanto para dentro dos nossos corações e querer mudar, como olhar para fora e imitar Jesus, e podemos ser usados ajudando a vida de outras pessoas. Também eu vejo ministérios específicos se fortalecendo. Eu e Simone temos estado com o grupo dos solteiros da Zona Norte, tem sido maravilhosos os encontros, maravilhosos. Já tivemos 5 encontros e cada dia vai ficando melhor, a gente vai se fortalecendo, vai sendo muito bom. Quero agradecer pelos irmãos aí do grupo de estudantes também, que eu vejo que é um outro grupo, de janeiro para cá é um outro grupo também. Grupo dos casados, veja bem, já tivemos 15 reuniões, fora os cultos, bate-papos, aprendemos tantas coisas e podemos sonhar com nossas famílias cada vez mais próximos de Deus. Os jovens da igreja estão pegando corpo também, está ficando um grupo maravilhoso. Ou seja, Deus está dando sinais que está conosco, está abençoando nossas vidas, e a toda a glória seja dada a Ele, mas Ele tem sido muito generoso, derramando dom sobre nós, e onde aqui na Zona Norte, cada um de nós pode ser protagonista em usar os dons e assim poder abençoar a vida de outras pessoas. Também eu fico pensando no grupo da benevolência. Pense, Deus nos deu de presente a pandemia para que pudéssemos cuidar melhor uns dos outros, e alguns irmãos estão sendo usados de uma forma maravilhosa, e aumentando a comunhão assim também, e o cuidado de um para com o outro. Pensando nesse projeto Servidão que começou, onde estamos ajudando moradores de rua, está sendo tão legal, tão inspirador, e é algo que veio para ficar. Tem o grupo dos proativos aí, com o Alan Cuida, dos que momentaneamente estão desempregados e em breve estarão milionários. Olha que maravilha, cara! Né, Andrezão? O que você acha? Daqui a pouco está o pessoal tudo rico aí já, cara. Então, aproveita essa fase, porque ela irá passar. Também eu vejo o coral tendo aulas, tendo... Hoje eu gostei tanto aqui das canções, muito especial, tão legal. Nova geração, cada tempo que está tendo, um melhor que o outro com as crianças. Ou seja, cada grupo está sendo muito bem cuidado, e nós podemos ter orgulho de saber que, puxa vida, quantos irmãos maravilhosos estão se colocando à disposição de Deus, e assim o setor vai sendo construído com a mão e a digital de cada um de nós. Cada um de nós pode tocar e abençoar a vida uns dos outros, né? Muito legal tudo isso. E seguimos Cristo, que é o cabeça, e foi Ele quem instituiu a igreja. Por isso que nós devemos fazer parte da igreja, porque foi Cristo quem falou sobre a igreja. Citando só Mateus 16 para você, Pedro um dia falou: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Pedro, você é o cara, Pedro, você vai estar à frente da minha igreja. Foi a primeira vez que nós vemos no Novo Testamento a palavra igreja, a palavra assembleia.
E a palavra igreja tem o sentido de olharmos para fora, chamados para viver para fora. Nós não fomos chamados para ficar cuidando somente uns dos outros. Essa é uma das partes da igreja. Uma das partes, sermos organizados, excelentes, promover cultos inspiradores. Mas hoje nós vamos aprender com o exemplo de Jesus, a maneira como ele vivia e estava sempre de olho para fora do grupo, para fora, querendo tocar a vida de outras pessoas também. Hoje, acredito que você deva ter recebido um convite que a Paulinha nos mandou. Nós vamos ler, não passei para você, Alan, porque foi um presente que a Paulinha deu para nós no decorrer do dia, João 15:16. Então, aproveitar esse convite lindo que ela fez para essa reunião. João 15:16 diz assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. É especial saber que Jesus sonha muito grande com a vida de cada um de nós. Jesus não chamou a gente para pouca coisa. Ele falou para nós darmos muito fruto, para sermos muito frutíferos, muito abundantes na maneira de sonhar, na maneira de espalhar o conhecimento da palavra de Deus, na maneira de cuidar uns dos outros. Ou seja, Jesus sonha muito grande. E é tão legal saber que não fui eu que escolhi Jesus, ele me escolheu. Ele me chamou para segui-lo e acompanhá-lo. Isso é muito, muito bom saber de tudo isso. Ou seja, Jesus nos ama muito. E por isso ele nos chama de diversas formas. Ele nos chama a olhar para ele, a imitarmos o seu amor, imitarmos o seu cuidado. E tudo que ele fazia, ele nos chama a imitar. Ele nos chama a ouvir a sua voz e a praticar. A ouvir a voz e a praticar os seus ensinos. Ele nos chama a olhar para dentro de nós, chama você a olhar para dentro de você mesmo e a mudar as coisas que não se parecem com ele. E você vai transformando o seu coração, confiando, entregando, e um pouco mais hoje, e amanhã um pouco mais, e aí você vai crescendo em tudo que ele tem para ensinar para nós. Ele nos chama a olhar para fora de nós, e a carregarmos nossa cruz, e a observar as necessidades do mundo, e assim sermos pessoas influentes na vida das pessoas. Qual que é a sua visão desse mundo, meu irmão, hoje? Quando você olha para o mundo, você enxerga mais ou menos o quê? O que você enxerga? A gente pode enxergar muitas coisas. E eu não vou esgotar exatamente só o que eu vou falar aqui, que seriam as coisas, há muitas coisas. Mas eu fiquei pensando, muitas vezes a gente o mundo culto, o mundo mais inteligente até do que o que nós somos. O mundo justo. A gente pode começar a achar que o mundo é uma maravilha. Sofisticado. Um mundo sofisticado, um mundo assim que, nossa, quanta coisa legal. Jesus, ele observava o mundo de uma forma muito real. E ele via tudo sobre um prisma espiritual. Um prisma espiritual. Jesus via o mundo de uma forma espiritual. Quando ele chama a mim e a você a ser luz do mundo, por que você acha que ele nos chama a ser luz do mundo? Porque o mundo é escuro. O mundo é duvidoso. O mundo está cheio de pecado, cheio de trevas, cheio de tristeza, cheio de lares destruídos, cheio de pessoas cegas espiritualmente.
cheio, lotado de pessoas rastejando na imundície do pecado, sujas, carentes de Deus. Por isso ele chama a mim e a você a sermos luz, para irmos iluminar as trevas. Não é para ficar a luz iluminando o salão nosso. Não é para a luz iluminar a luz simplesmente. É para a luz iluminar o mundo. Nós sairmos para fora, chamados para fora. Por que Jesus nos chama a ser sal? O que ele tinha em mente? Porque ele vê o mundo sem sabor. Pessoas insípidas. Pessoas que vivem de ilusões. Pessoas que vivem de falsidade, não tem sabor, só tem aparência. Pessoas que nós vamos precisar chamá-las a serem discipuladas por Jesus Cristo e chamadas a transformar as suas vidas, a pararem de serem insossas. Insossas. E esse é o perigo que Jesus nos alerta, para nós mesmos não nos tornarmos insossos, acostumados com as coisas que a gente vai vendo nesse mundo. E você? O que você vê o mundo? Sabe? Há um medo que Jesus tinha, há um medo que você vai tendo quando você começa a enxergar as coisas e acharem que o mundo é o sal. O mundo é o sal, o mundo é a luz, e você vai se entregando aos apelos desse mundo, aos padrões desse mundo. Mas você não faz isso falando abertamente, mas você acaba querendo buscar mais conforto na sua vida, mais dinheiro, mais ostentação, mais aparência, mais prazeres, e deixando o reino de Deus em segundo, terceiro e quarto plano. Como que nós enxergamos esse mundo? Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos capítulo 1, versículo 25. O contexto aqui, Jesus estava pregando numa sinagoga. Numa sinagoga. No meio da pregação, diz a Bíblia que entrou um espírito imundo. Um espírito imundo diante de Jesus. E Jesus falou: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Estava ensinando na sinagoga. E sabe o que aconteceu com Jesus? É algo que acontece muitas vezes. O mundo é assim, lotado de espíritos imundos. E eles vêm aqui para dentro, às vezes, da minha casa, da sua casa, quer entrar na sua mente, quer entrar no seu coração, espíritos imundos. Querem dominar o seu pensamento, o meu pensamento, querem nos afrontar espiritualmente. Ou você acha que foi só com Jesus? Eles não deixaram de afrontar nem a Jesus Cristo. E eles iam para enfrentar a Jesus Cristo. E Jesus, com uma só palavra, falou: cale-se. E depois conclui: saia dele. Saia do corpo desse homem. Cale-se. Sabe, irmãos, nós podemos viver a vida da melhor maneira que a gente puder, mas seguindo as prioridades e os ensinamentos de tudo que Jesus nos ensinou. Sabe? Buscar uma vida mais cômoda, fazer o mínimo possível. O que eu preciso fazer para ser cristão? Ler um pouquinho de Bíblia, orar um pouquinho de reuniões e vai ticando, né? X. Ah, já orei um pouquinho hoje, tá bom. Não é isso que Jesus veio nos chamar. Ele nos veio chamar e ele falava: orem sem cessar. Opa, isso é diferente. Orem sem cessar. Meditem de dia e de noite. Meditem. Dá uma lidinha na Bíblia.
temos que andar preparados nesse mundo. Nós somos chamados para ser sal e luz e influenciar esse mundo. E esse é o novo passo que a igreja tem dado esse ano mais. De irmos mesmo, de participarmos em estudos bíblicos, de anunciarmos a mensagem de Deus. Aquele que segue a Jesus, ele é afrontado por espíritos assim. E ele tem que estar preparado para ir em frente, para vencer as lutas e enxergar o mundo espiritual e não sermos simplesmente simplórios, achando que está tudo bem e tudo mais, e tudo vai acontecer. Jesus falou, cale-se. O espírito mau, imundo, estribuchou e saiu. Sabe o que aconteceu? Fez silêncio. Fez-se silêncio ali naquele momento. Porque Jesus é a única autoridade que tem que estar presente aqui na minha vida, na minha casa, na sua vida e na sua casa. Devemos fechar as portas para espíritos imundos que querem entrar. Jesus quer mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Sabe, eu vejo hoje, a gente pode viver tão enganados e tão assim... se Deus quiser salvar mais pessoas, ele vai fazer. Deus, ele chama discípulos para serem embaixadores de Cristo hoje no mundo, para serem usados por Deus. Qualquer cristão é assim que está presente no DNA de um cristão. Domingo passado estivemos vendo um culto com África, Moçambique, com Angola e as igrejas do Brasil. E eu fiquei pensando lá, o Jorge, o que ele estava falando? Ele falou assim, tempo de sonhar. Um dos sonhos que eu tenho é que tenha uma igreja nossa em cada estado do Brasil. Irmãos, qual é o seu sonho? Qual é a sua parte no sonho de evangelizarmos nossa Zona Norte, o interior do nosso estado e os outros estados também? Leandro, você está querendo restaurar a igreja dos anos 90? De maneira alguma, irmão. Aquela igreja lá perto do primeiro século era fichinha. Nós não queremos ressuscitar anos 90, nem anos 2000, muito menos 2010. Nós estamos aqui para imitar Jesus Cristo e voltar lá no ano 0, no ano 30, e ver o que estava acontecendo e sempre vasculhar o que estava acontecendo lá e aquilo que serve de parâmetro para nós hoje, para nós seguirmos hoje e não vivemos de passado. Há uma luta espiritual em cada página do Evangelho. Vivemos num mundo cheio, lotado de demônios, de espíritos imundos. Parte que nós vamos ter de resgatar vidas em tudo isso, chamados para fora. Somos chamados a ter misericórdia das pessoas e resgatar o máximo de pessoas. Marcos 1, 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Havia muitas necessidades de curar pessoas, de cuidar de muitas necessidades físicas. E nós, como discípulos, somos chamados a isso também. Eu estava conversando com um irmão agora há pouco, ele falou que segunda-feira ele vai doar sangue. Muito legal. Outro vai estar fazendo outra coisa. E assim a gente pode ser atuante de diversas formas. Mas é interessante Jesus ele falar claramente aqui para que ele veio. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Para pregar. Para pregar. Foi para isso que eu vim, diz ele. Eu vim para pregar. E o versículo seguinte, ele diz que Jesus percorreu toda a Galileia, pregando e expulsando demônios. Irmãos, hoje eu vou falar muito de demônios. A gente não costuma falar muito. Então me sinto muito à vontade para estar falando esse assunto aqui. Nós não somos como alguma igreja só fica falando de demônio e tal. Nós não somos assim. A gente levanta o nome de Jesus Cristo em todos os cultos, o nome de Deus. Mas uma coisa eu sei. Nosso mundo
é lotado de espíritos maus. Você tem dúvida? Tem dúvida? Olha a maioria dos jovens, o que eles estão fazendo. Observe. Observe. Observe a multidão de jovens se perdendo em sexo, em drogas e um monte de coisa. Observe. Observe como vivem as famílias. Olhe tudo isso. Jesus ia pregando e anunciando e chamando pessoas a mudarem de vida, porque eram escravizadas por espíritos maus. Jesus veio para pregar, para olhar para fora e para pregar. Sabe, irmãos, é bonito a gente falar que tem X anos na fé. A questão é, onde você está pregando hoje? Você mesmo, meu irmão. Não precisa ser líder para pregar. Nós podemos pregar em nossa casa, nós podemos pregar no nosso bairro, nós podemos convidar quantas pessoas você quiser, estudar a Bíblia com quantas pessoas você quiser. A questão é, para quem você está anunciando? Para quem estamos anunciando? Estamos olhando para fora? Você está olhando para fora? Ou você está olhando para dentro de você só e se lamuriando e não crescendo da forma como você poderia crescer? Sabe, na Bíblia a gente vai em livros como Hebreus, diz que cristãos muito antigos ainda eram alimentados com leite espiritual. Isso não é glorioso, irmão? Não é legal? Todos que são maduros na fé precisam honrar o tempo que tem na fé. Todos. Todos nós. Todos podem ser usados em anunciar a mensagem de Deus. Todos podem aprender a estudar a Bíblia. Todos podem aprender a ser usados, discipular pessoas, que Jesus nos chama a ensinar tudo o que a gente sabe. Todos podem. Todos são chamados. Os que são verdadeiramente discípulos são chamados a fazer isso. Eu quero encorajar você a observar Jesus. Sim, às vezes ficamos cansados. Assim como os discípulos às vezes jogavam as redes e de uma forma prática eles iam pescar peixe mesmo, não pessoas. E eles ficavam cansados. Mas Jesus ele chegava e falava, joguem de novo as redes. Joguem mais uma vez as redes. Sim, ficamos desiludidos, cansados de ouvir não, cansados da podridão, cansados de um monte de coisa. Por isso que nós devemos carregar nossas baterias com Deus, nossas baterias espirituais, nossos corações, dia a dia, para renovarmos a fé. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Pela fé. Cada dia a gente precisa alimentar a fé em nossos corações. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 22 diz assim, depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Prosseguindo, irmão. Os próximos versículos. Alain, prosseguindo ali. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior
do que Jonas. Prosseguindo. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo, preste atenção, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava anunciando, curando, ensinando, e os fariseus chegam a ele e o acusam que o que ele fazia era pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olhe bem. Olhe bem a guerra espiritual. As pessoas ditas espirituais daquela época, os que comandavam as reuniões religiosas, eles olharam para Jesus e chamaram Jesus de endemoniado, Beelzebu, príncipe dos demônios, alguém que era usado por Beelzebu, príncipe dos demônios. Nesse texto é onde Jesus fala do pecado que não é perdoado, que é afrontar o Espírito Santo. Só que eu quero agora ir com você no fim desse texto aqui. Quando Jesus fala de alguém que teve seus espíritos maus retirados. Veja bem, a casa foi limpa. A casa foi limpa. Jesus entrou. Porém, se você não colocar nada no lugar, se você não encher a sua vida com o Espírito, com os ensinos de Jesus, com os passos de ser um cristão cada vez mais firme com Jesus, você pode estar em grande risco. Um risco de vir espíritos maus 7 vezes pior. Imagina. Leandro, será isso possível, irmão? Eu já vi pessoas que eram cristãos muito dedicados. Eu já vi cristãos verdadeiros que ficaram muito mais incrédulos do que eles eram quando conheceram a Deus. Eu já vi cristãos muito dedicados e se tornaram muito mais imorais do que eles eram antes de conhecer Jesus. Eu já vi pessoas que se tornaram 7 vezes mais mentirosas, 7 vezes mais sujas espiritualmente. É verdade. Você já viu também. Se você prestar atenção e ver o mundo espiritualmente. Devemos ter cuidado com esse século, irmãos. Cuidado com esses séculos. Diz a Bíblia que Jesus levanta a cidade de Nínive. Nínive, um profeta Jonas com muito má vontade. Simplesmente ele pregava que eles deviam se arrepender dos seus pecados porque Nínive seria destruída. Diz que a cidade inteira se arrependeu. Nós conhecemos pessoas que têm ouvido a mensagem dezenas de vezes e não se arrependem. Para essas pessoas, Deus está falando, olha, as pessoas de Nínive vão acusá-los. Vão acusá-los porque vocês não respondem à mensagem de Deus. Está na hora de abrirmos mais nossa boca, irmãos, com muito amor, com muito zelo. Pessoas estão indo para o inferno mesmo. Leandro, nossa, quanto tempo que eu não ouvia isso? Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas da minha família estão indo para o inferno. Pessoas de sua família estão indo para o inferno. E nós precisamos olhar para tudo isso e com muita misericórdia, olharmos para fora. Eu creio que a gente está olhando muito para isso aqui, irmãos. Muito tempo olhando para as futilidades desse mundo.
muito tempo olhando. A gente sabe notícia até que a gente nem precisa saber. A maioria das coisas que às vezes a gente olha, a gente nem precisa saber. Nem é um assunto que você gosta. Nem é um assunto que... Às vezes você lê algo e eu leio algo, e daqui um minuto, se alguém perguntar algo, você nem lembra o que você leu. Ah, eu li que não sei o quê. Ah, o que está falando? Ih, nem sei, nem prestei atenção. Ou seja, lê sem prestar atenção, lemos coisas desnecessárias, meditamos em um monte de futilidades desse mundo e gastamos horas, muitas vezes, com isso. Sabe o que Jesus fala para nós? Vigiem e orem. Vigiem e orem. Fiquem atentos. Encham seus corações com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é honesto, com tudo que é honroso. Nós temos a chance de brilhar com nossos casamentos hoje, com nossas famílias. Pais, vocês estão fazendo devocionais com seus filhos? Ou você vai deixar o ladrão assaltar e levar sua família embora? Marido e mulher, marido, você está orando junto com sua esposa? Irmãos solteiros, vocês estão se unindo fortemente. Irmãos, domingo eu estava falando com um irmão, e aí, como é que foi? O que você achou do culto? Ah, eu nem entrei. Irmão, como é isso? Que isso? Como que a gente não consegue entrar? O que estávamos fazendo? Estamos no mundo espiritual, cheio de espíritos imundos. E Jesus nos chama a olhar para fora e irmos ganhar essas pessoas. Orando, investindo, pregando, tocando vidas, em missão. Somos missionários, todos nós. Ah, mas eu não trabalho para a igreja. Nenhum de nós trabalha para a igreja. Todos nós somos missionários no nosso coração e devemos avançar o reino de Deus. Com muito orgulho eu falo. Outros setores têm. Tomara que um dia nós tenhamos pessoas que vão trabalhar. Mas hoje não temos ninguém. Todos nós voluntários em anunciar o reino de Deus, mudar as nossas vidas de todas as formas que a gente possa. Em Marcos capítulo 7, você está percebendo a luta espiritual que era com Jesus, meu irmão? O meu propósito em ler com você esses textos em Marcos, tem outros, tá? Havia uma luta espiritual em cada capítulo. Não dá para a gente ficar sem ler muito a Bíblia. Não dá para a gente ter tempinho superficial. Não dá. O mundo vai engolir você, se você não for um cristão dedicado. Marcos capítulo 7. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos capítulo 8. Melhor dizendo, é esse mesmo, irmão, 7:24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. E, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, preste atenção nessa mulher. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Prosseguindo. E ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir,
o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Sabe, havia uma mulher aqui desesperada, desesperada. E ela sabia que só Jesus podia ajudar. Só Jesus. Só que havia um problema. E Jesus aprovou nessa questão. Ela não era do povo judeu, ela era sírio fenícia. Jesus falou, olha, não está certo. Não é certo eu parar de anunciar aos judeus e ajudar você. Mas ela falou, Jesus, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Ela se humilhou, ela buscou, e Jesus olhou para ela e falou, por causa dessa resposta, você pode ir. Por causa dessa resposta, você pode ir. Você já recebeu o que você veio procurar. Sabe, irmãos, eu tenho fé que há pessoas que estão exatamente dessa forma hoje. Em busca de Jesus. Em busca da mensagem. Em busca da Bíblia. E é assim que a gente deveria estar, buscando essas pessoas. Sabe, eu quero encorajar você que está estudando a Bíblia e está aqui com a gente hoje. Esse coração humilde, que é o coração de alguém que vai se encontrar com Jesus. Um coração que vai até encontrar. Minha pergunta para você que está estudando a Bíblia é, você vai até encontrar a Jesus? Ou você vai até onde é cômodo você ir? Você lê a Bíblia até se alimentar espiritualmente? Ou você lê até onde é cômodo para você estudar? Sabe? A Bíblia fala que aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, receberá. Ou seja, não há ninguém que esteja procurando Jesus verdadeiramente que vai deixar de encontrá-lo. Irmãos, estamos no mundo, vivemos num mundo espiritual. Há uma guerra enorme acontecendo. E prosseguindo mais um texto, em Marcos capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro tinha acabado de receber aquele elogio que ele seria um dos líderes da igreja. Começou a repreender Jesus, que estava falando que o caminho não seria fácil. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Para trás de mim, Satanás. E depois aí você pode acompanhar a escritura quando ele ensina sobre negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz. Cada dia. Cada dia. Por que Pedro ouviu isso? Quem estava por trás das palavras de Pedro? Satanás. Foi ele que colocou essa ideia para ele falar para Jesus. Não veio do coração dele. Foi falado a ele. Jesus enxergou por trás de Pedro a Satanás. Sempre que estivermos buscando uma igreja mais confortável, uma cruz mais aconchegante, uma cruz que não vai deixar tanto calombo, não vai deixar cicatriz. Isso não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mensagem atuante, que a gente precisa assumir total compromisso de viver a vida cristã como ele ensinou, e não do nosso jeito.
Ah, Jesus, eu quero do meu jeito. Não. Nós temos que viver a vida espiritual nesse mundo espiritual e do jeito de Jesus. Eu poderia aqui prosseguir no Evangelho de Marcos, Mateus, aonde fosse. Há um monte de escrituras para falar sobre o mundo espiritual. Mas hoje eu quero falar como igreja, irmãos. Vamos olhar para fora. Vamos olhar para fora. Vamos concentrar em imitarmos a Jesus. Nós estamos nos fortalecendo nas reuniões, mas vamos olhar para fora. Nós estamos fortalecendo nossos discipulados, porém vamos olhar para fora. Vamos sonhar com a vida das pessoas. Vamos imitar o que Jesus fazia. Vamos olhar. Há tempo de chamarmos mais pessoas ainda nessa época de pandemia. Há tempo de entrarmos em mais corações. E podemos ver Deus usando muito a vida de cada um de nós. Se você puder colocar a escritura em Marcos capítulo 14, 37, Alan, direto. Marcos 14, 37. Jesus, no Getsêmani, ele fala assim, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Não pôde vigiar nem por uma hora? Você tem a continuação desse versículo, Alan? Acho que eu não pedi, né? Nesse versículo, Jesus fala, vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, que nós possamos buscar o Espírito de Deus em nossas vidas dia a dia. Se você está meditando sem um caderno, eu preciso falar para você, saia dessa vida, saia dessa preguiça. Não existe um aluno que não medite em caderno. Imagina. A gente salva a música que a gente gosta, a gente salva coisas do nosso interesse. Nós precisamos salvar os pensamentos que Jesus colocou em nosso coração, registrá-los, fazer estudos aprofundados. Precisamos investir muito nisso. Muito, muito. É como um garimpeiro atrás do ouro. Sabe? É assim que nós devemos vigiar e orar, para que não caiamos em tentação, nos preparar espiritualmente. Ah, hoje não foi tão bom. Se prepare para amanhã, para ser melhor. E não entre amanhã de qualquer maneira. Se prepare para amanhã. Prepare o que você vai ler. Seja excelente. Deixa preparado seu caderno. Não deixa lá escondido de qualquer jeito. Deixa tudo preparado. Deixa tudo na mão. Vai encaminhando os assuntos. Vigiem e orem. Estamos no mundo espiritual. Que nós possamos imitar Jesus. E eu quero chamar toda a Zona Norte a olharmos para fora. Para fora. Cada um de nós, olhando para fora, olhando em como nós podemos ser atuantes nesse mundo, trevas imundas. Muito obrigado.